Hoje o nosso vídeo está um espetáculo. Eu sou a Carla Maria e ensino pintura em tecido e tenho a alegria de ter você neste canal. Então, muito bem-vindos e muito bem-vindas! Roda a vinheta! Hoje nós vamos aprender a pintar esse coelhinho guloso. As cores usadas estão no guia de cores, na descrição deste vídeo, junto com a imagem colorida e o molde deste risco. Vocês vão perceber que eu não tive a intenção de fazer um ovo de chocolate, mas um ovo apetitoso, tá? Para finalizar o pano, eu coloquei então esse stencil aqui maravilhoso e que deu uma finalização muito bonita neste pano de prato. Mas vocês podem usar a criatividade. Usem, abusem e podem mudar esta finalização, certo? Então nós vamos deixar esse pano de prato belíssimo pintando este risco. Vem comigo! Então, como eu já falei na introdução, hoje nós vamos pintar esse coelhinho. Vocês já viram o modelinho dele, o desenho dele. É um desenho que eu peguei da internet, tá? Eu tenho uma encomenda dele, então resolvi pintar esse coelhinho aqui, tá, gente? Então eu estou usando a cor cinza e nessa cor cinza aqui, ó, eu resolvi colocar o branco para ficar um pouquinho mais clara essa cor, para mim poder depois fazer a sombra com ela. Então eu não tenho cinza claro, então eu botei branco, misturei com branco. Já tem aqui na minha tarjetinha aqui, ó, já fiz a mistura bastantinha para mim poder pintar. É um coelhinho grande, né? Então para mim poder pintar aqui assim com ele, com essa cor, tá, gente? Então, mãos à obra. Aqui assim, ó. Vou começar pintando aqui assim, ó. Já tenho o clareador junto, então não tem problema nenhum. Depois eu vou fazer os contornos com um pincel lixado, tá? Como eu sempre faço. Tô fazendo aqui com o pituá, porque é um desenho grande. Ó, não vou bem na beiradinha, porque eu não quero que ele fique muito... não sai muito para fora do risco, tá? Então eu vou fazendo assim, ó. O pituá me ajuda a deslizar bem a tinta no tecido, porque ela vai descendo, né? Vai deslizando, então o pituá ele é grandinho, então ele é muito bom para isso. Então eu vou começar fazendo assim, ó, tá? Ó. Fazendo bem as camadinhas. Não quero sobrecarregar. Aqui eu pensei em botar uma outra cor mais clarinha, tá, gente? Então não vou pintar agora. Depois eu vou fazer uns tons mais fortes com o próprio cinza. E vou usar um pouquinho do cinza lunar, que é esse cinza aqui, ó. Para dar um contorninho, vou misturar junto com o cinza, tá? Para dar uma tonalidade um pouquinho, assim, melhor de cor. Então, vou passando aqui assim, ó. Não vou passar muito perto do... Não quero apagar o risco, né? Então, tá aqui assim, ó. Depois eu vou fazer um pouco de luz também neles. Então, isso aqui ajuda muito também no tecido, como vai ficar o nosso coelhinho com um pouquinho de luz. O ovo eu vou pintar por último. O ovo e o chão eu vou deixar por último, tá, gente? Porque dependendo da cor que eu for fazer o ovo, eu vou fazer o meu crochê também. Eu gosto sempre de combinar bem as cores. Ó, aqui assim, ó. Cuidando, porque eu tô com o pituá, e é um pituá grandinho. Tem que cuidar para não passar onde não devo passar. Ele é um coelhinho fácil de pintar, não é difícil. Assim. Vê que eu quase consigo fazer todo ele, né? Agora, antes de finalizar, de passar ele aqui embaixo, eu vou finalizar um pouquinho fazendo já com o pincel lixado, os contorninhos para ficar bem acabado, tá?
Eu só quero tirar bem essa tinta do pincel para aproveitar bem a tinta. Daí eu tô fazendo assim, ó. Isso aí. Então, agora eu vou pegar um pincel lixado. Esse pincel aqui é o número 10, porque o meu desenho ele é grandinho. E vou passar um pouquinho aqui assim, ó. Fazendo bem os contornos. Aquilo que eu sempre cobro das minhas alunas. Contorno deixa o tecido, o desenho muito bem acabado, tá? E a gente tem que cuidar muito bem com os contornos. Quer um desenho bem feito, bem pintado? Olha nos contornos do desenho. E quem vai querer pintar, sempre a tinta pro lado de fora. Fazendo bem o risco. Bem o risquinho aqui. Tá? Então, estou fazendo bem os contorninhos. Eu já vou aproveitar, gente, e fazer então a minha sombra. A sombra aqui desse coelhinho com o cinza, o cinza, e misturei um pouquinho do cinza lunar, tá? Fica um pouquinho mais forte, vocês vão observar aqui assim, ó. Vou fazer um contorninho, fazendo a sombra. Vai dando uma tonalidade um pouquinho mais forte, né? Do que só o cinza. E vai dando uma cor, né? Também para esse nosso coelhinho aqui. Então, quero aproveitar, como eu tirei na lajotinha. Então, antes que a tinta seca, né? Tô fazendo bem o contorno, tá? E agora eu vou puxar um pouco para dentro aqui, ó. Puxando ele aqui assim, ó. Observe, vai ficando com uma outra corzinha, né? Depois eu vou fazer a luz daí. Tá, gente? Fazendo bem esse contorninho aqui assim, ó. Tinta sempre pro lado de fora do pincel. Sempre, gente. Quem é minha aluna, quem me escuta falar, já sabe. Assim. Depois eu vou fazer, então, a luz, tá? Que assim, pra dar uma luminosidade nesse nosso coelhinho. Olha só. Tô fazendo aqui assim. Primeiro eu faço bem o contorno, tá? Com essa mistura que eu fiz. Assim. E agora eu pego e puxo um pouquinho pra cá. Pra misturar a tinta que eu fiz, né? Com a cinza clara. Olha só. Tá? Vai dando assim um tom bem bonitinho pro nosso coelho. Aqui vou passar um pouquinho, depois eu quero passar uma outra corzinha mais clara aqui no meio, mas aqui eu quero fazer uma sombra. Então vem aqui assim, ó, tá? Pra poder facilitar, então, e deixar nosso coelho mais bonito ainda. Certo, gente? Passando aqui assim, ó, na beiradinha dele, na pontinha desse nosso orelha aqui, né? Uma orelha muito bonita. Ó, e assim eu vou fazendo. Tá? Vocês vão vendo que o nosso coelhinho vai tendo uma corzinha um pouquinho diferente. Então, é o contorno que eu tô fazendo ao redor do nosso coelhinho. Aqui assim, ó. Da mesma forma com essa misturinha que eu fiz. E puxo pra dentro, assim, pra não ficar uma separação muito grande das duas cores. Certo? Observem aqui, ó. E vai ficando o nosso coelhinho muito bonitinho. Não quero que a minha mão atrapalhe a câmera,
Então, às vezes, fica na frente. Assim, ó. Isso aí. Misturando um pouco pra dentro, né? Um pouquinho pra dentro, pra poder não ter uma dualidade muito forte. E o nosso coelhinho vai ganhando, então, um pouco de forma, né, gente? Colocando aqui assim, ó. Depois aqui vem vir outras cores. Tá vendo? Já vou pegar o branco que eu tenho aqui e vou fazer então a luz, tá? Já vou aproveitar. Depois, possivelmente, eu vou ter que fazer uma retocada, né? Nessa nossa luz, porque, como sempre falo, o tecido suga muito o nosso branquinho, que é assim, ó. Um pouco de luz, que é assim, um pouco de luz também. Eu tiro o excesso, para não ficar com muito excesso. Que é assim. A luz aqui assim, tá? Aqui na nossa, na orelha, né? Tem que botar também um pouco de luz aqui assim. Aqui assim. Vem que o nosso coelhinho vai tomando uma forma diferente, né, gente? Quando a gente coloca a luz aqui assim, ó, também uma luz, ele vai dando uma luminosidade nele. Assim. Aqui eu agora estou colocando mais, mas depois eu vou reforçar só aqui no meio, tá? Para ter um pouquinho mais de luminosidade. Isso aí, aqui assim também, na bochechinha dele. Assim, assim. E aí eu dou uma esparramadinha. Leve. Assim. Tem um pouquinho de clareador aqui no branco, pra deslizar bem a tinta, né? Assim. Então fica com essa luz nele, né? Isso aqui faz parte, tá? Então ele ganha um outro formato, esse nosso coelhinho, a partir dessa luz. E desse jeito, né, gente? Assim, ó. Ele tá com outra... Já ficou com outra carinha, né? Já ficou com outra carinha. Depois eu venho e reforço um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais aqui, ó. Porque é onde que eu tenho que botar um pouquinho mais de luz no nosso coelho. Ok, então eu vou puxando agora um pouquinho para baixo. Não vou fazer finalmente aqui do olho e do resto. Eu vou aproveitar a tinta que eu tenho aqui na minha lajota para poder terminar então esse nosso coelhinho aqui, ó. Tô com a tinta cinza com a misturinha clara, né? Então eu vou passar aqui assim, ó. Já tenho diluente nela, já botei antes, né? Aqui assim. Passar toda ela agora. Aproveitar essa minha tinta. Pituar, gente, é uma maravilha. Ele esparrama bem a tinta. Não tem problema. Vou deixar para fazer o fundo depois. Eu gosto sempre de fazer antes, mas nesse aqui, porque eu quero botar um stencil. Então eu não quis, primeiro quero ver o coelhinho, como é que ele está, para depois pegar e botar então fazer o chão, né? Aqui vocês percebem que quase se apagou o risco. Já vou botar aqui assim, ó, de volta. Não posso perder esse risco aqui, tá? Isso a gente tem que cuidar muito. Perdeu o risco,
faça de novo. Aqui assim, novamente aqui também. E vou colocando. E olha que eu misturinho que eu fiz vai dar certinho para esse nosso coelhinho aqui, ó. Assim. Vocês observem aqui que eu já passei o branco, né, a luz, e aqui que eu ainda não passei a luz e nem fiz os contornos. Dá uma diferenciada, gente. A gente tem que sempre, na pintura, observar isso. Dá o, como é que a gente fala, um realce, né? Então, a gente vai fazendo assim. Tá com todo, já feitinho com o pituar, onde eu consigo botar. Aqui também é o rabinho dele, vou botar também a corzinha aqui assim, ó. E vou finalizar agora com o pincel lixado. Tirando todo o excesso do meu pituar, aproveitando sempre bem a tinta, colocando lá. Então, pincel lixado aqui, ó. Vou fazer os contorninhos aqui com essa cor que eu estava usando, para depois fazer o arremate, né? Finalmente com aquela outra cor que eu fiz a mistura, o cinza com o cinza lunar. Ele é um tom mais, como é que eu vou dizer, mais azuladinho. Fica muito bonito o cinza lunar. Achei que o cinza puro ia ficar muito apagado. E o cinza lunar deu realmente uma cor diferente. Assim, eu sei que aqui eu tenho um corte. Né? Ó, então, o acabamento, gente, é muito importante. Façam bem esse acabamento, que olha, maravilha. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Gostou desse desenho? Já vai deixando seu like. Abriu o canal, já vai deixando seu like. Tá? Já vamos incentivar o canal. O canal que tem por objetivo a pintura em tecido. Certo, gente? Desculpa. Então, olha só. Tô fazendo isso finalmente aqui, né? Assim também tem... Opa, peguei outro pincel. Peguei outra corzinha. Aqui assim, ó. Certo? Assim. Agora com o cinza... O cinza, aquela cor mais... Essa aqui, ó. Que eu não sei se você quer na J. Aqui, ó. Que é a questão do cinza com o cinza lunar, as duas cores. Vou botar um pouquinho do diluente para deslizar bem a tinta. Ó, tá? O diluente aqui do lado. E vou fazendo os contorninhos agora. Certo? Aqui assim, bem de leve, porque o pincel tá carregado. Aqui assim, ó. Fazer aqui assim. Aqui assim. Fazendo aqui assim. Fazendo aqui. Você observe que a gente fazendo o acabamento, ele fica outra coisa, fazendo esse contorno ao redor. E depois sempre puxando, né, gente? Assim, ó. Puxando. O risco esse eu tirei da internet, tá, gente? Não era colorido. A cor quem está dando sou eu. Na verdade, eu peguei lá nos moldes para colorir. Tá? Então, eu procurei lá, achei esse risco, pensei, é esse que eu vou pintar. Tem só um outro risco que eu tenho, que eu criei, me inspirando também em outros desenhos, que vai ser o próximo que eu vou postar. Certo? Tem os 2 modelos que eu pintei. São encomendas que eu tenho e resolvi fazer, então, essas 2 encomendas. Não investi tanto como investi no Natal. Os riscos de Natal eu investi bem mais. Os riscos de Natal eu criei eles. Né? A gente sempre se inspira, com certeza, em algo e a gente cria. E é assim que a pintura.
quem vai dar a beleza é a pessoa que pinta. Vai colocar cor, vai colocar várias coisas que a pessoa quer dar de tom diferente. Então, olhem só, coloquei todo ao redor, né? Fiz, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o contorno do risco que eu tenho aqui, que eu não quero perder esse risco aqui. A mãozinha dele aqui também, ó. Tá? As patinhas já estão aqui. Assim. Agora eu vou pegar uma pincelzinha um pouquinho menor. Então, eu quero fazer esse detalhe aqui. Que assim, ó. Fazendo a cor um pouquinho diferente aqui, ó. Assim, ó. E misturo, tá, gente? Coloco aqui assim, ó, e misturo. Não, ó. Vim fazer esse detalhe pra dar a questão do pezinho dele. Mesma coisa essa aqui. Pezinho não, a perninha, né? Aqui assim. E aqui a mesma coisa a gente tem que fazer aqui assim pra dar a questão do braço, tá? Tem que dar uma separada, senão para dar a questão a forma, né? O contorno. Então aqui assim, botei aqui assim, agora eu esparramo bem. Tá? Olha, dá uma boa diferenciada, né? Aqui da mesma forma. Tá? Mesma forma que assim. Tenho que dar uma diferenciada aqui assim. E ver como fica diferente. Aqui assim nos pezinhos também, aqui assim. Misturo. Aqui assim também, outro pezinho. Tô fazendo com a misturinha que eu fiz do cinza com o cinza lunar, tá, gente? Aquele cinza que eu fiz, o cinza que seria o cinza claro mesmo, eu fiz uma mistura só pra poder pintar o fundo todo do coelho, tá? Eu não tinha o cinza claro. A gente tem vários tons, nós não temos todos, né? Então, assim mesmo. Aqui, ó, os dedinhos, como se fala, né? Depois eu viro agora o outro. Agora eu viro a luz, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Vou pegar aqui o meu pincel, lavei ele e vou botar a luz agora nesse nosso coelhinho aqui. Onde eu boto luz? Boto aqui em cima da mãozinha, tá? Depois eu esparramo um pouquinho. Aqui em cima dessa perna aqui, ó. Aqui assim. Vou botar a luz aqui assim. Aqui eu venho esparramando já. Aqui. Venho botando aqui em cima nessa nossa perna aqui assim, ó. Então, botando luz aqui assim, ó. Essa mãozinha dele, né? Vocês observam onde que eu tô colocando os pontos de luz. Depois eu vou ter que reforçar esse ponto de luz aqui, ó. Porque o branco vai ser um pouquinho sugado pelo tecido. E vou esparramando assim para dar um outro tom. Que assim na barriguinha também, da mesma forma. Assim. Tá, gente? Então, eu coloquei os pontos de luz, depois eu vou reforçar esses pontos de luz, tá? Então, vamos fazer agora essa partezinha aqui da orelha. Eu peguei aqui o camurça, tá? Tá aqui na minha parte aqui assim, ó. O camurça com o castanho claro, tá? Então, o camurça, eu vou fazer a base dele, aqui assim. Tô com o pincel lixado número 4, da Condor. Então, vou fazer assim, ó. Esparramando aqui bem, fechando bem a trama, então, dessa orelhinha aqui, ó. Bem esse contorno. Esse risco aqui eu botei depois, tá, gente? Então, se vocês forem olhar no molde, ali na descrição das cores, não vão encontrar esse risco aqui. Então, vocês podem colocar depois também esse risquinho aqui, ó. Eu acho que ele fica mais separadinho a orelha dele. Me parece que ficou melhor.
Gostei mais, bastante. Tô usando agora o castanho claro, para dar uma tonalidade um pouquinho mais forte, como sombra. Assim. Um céuzinho lixado, como já falei, né? Só na pontinha aqui assim, para finalizar isso aqui. Assim. Vou usar um pouquinho do branco, só para dar uma luz aqui na parte de cá. Assim. Certo? Agora vamos fazer essa outra parte aqui de baixo também. Mesma coisa. Camurça como base. Já dá para ver tanto a minha mão. Assim. O camurça. Eu faço toda a base com camurça. Eu faço a base aqui, então, como eu falei antes, né? Camurça, porque eu acho que fica, é o tom mais clarinho que eu tenho. Vou fazer essa orelhinha aqui que, claro, podia ter usado pele, salmão, mas essa aqui dá uma vivacidade, né? Na orelhinha dele. Então eu prefiro essa cor aqui, tá? O camurça. Assim, bem os contorninhos, tá? Já vou aproveitar aqui, antes de fazer com o castanho claro, vou fazer o branco, fazer a luz aqui, tá? Então, pego aqui assim e já vou fazendo assim. Assim, e agora misturando bem as tintas para o cá. Assim. Daí fica bem misturadinho, fica legal, a luz fica bem feitinha. Bota aqui assim só para clarear um pouquinho essa nossa luz aqui. Assim. Depois eu venho com um pouquinho mais de... É para dar uma diferenciada, tá, gente? Assim. E aqui assim, então, com o castanho claro, nessa partezinha de fora, fazendo esse contorninho aqui bem legal. Assim. Daí fica assim. Olha como ficou bonitinha essa orelhinha aqui. Ficou bem show. Assim. Tá? Assim. Então, nós vamos agora para os olhos. Tá? Nos olhos, olha só, eu vou usar o azul celeste, o preto e o branco. Tá? Primeiro eu vou contornar essa partezinha aqui que ela é branca. Vou fazer o contorninho dela assim. Carregando no branco para deixar bem marcadinho essa parte aqui. Bem o contorno, né, gente? Fazendo bem o contorninho aqui assim, ó. Isso é muito importante. Tem um bom contorno sempre, tá? Então, vocês vão observar que eu vou fazer essa parte aqui branca. E a outra eu vou fazer então com o azul celeste e o preto. Então, tô contornando bem aqui assim. Seguindo o risco, né, gente? Tô seguindo o risco. Tá? Assim. Ali. Agora, então com o azul, eu não tenho uma separação do azul e o preto. Então eu vou iniciar aqui com o azul celeste, fazendo bem esse contorno aqui, ó, como eu falei antes, tá? Aqui assim, ó, bem o contorninho.
preto, depois eu vou ele ficar bem feitinho aqui assim. Tem que contornar bem aqui para ficar bem feitinho, bem marcadinho, né? Sim, ele é um pouco maior esse olho aqui mesmo. Faz parte. Agora eu vou usar o preto. Como o preto é a cor mais forte e é difícil a gente tapar o preto, né? Então eu começo por aqui, ó. Porque aqui eu sei que vai ser preto puríssimo. Né? Às vezes eu boto um pouquinho do diluente para poder deslizar bem a tinta. Né? Fazendo bem os contornos, bem os contorninhos para ficar bem feitinho. Aqui assim. E aqui assim que eu faço essa parte aqui assim. Tá? Assim, ó. E vou passar um pouquinho com o meu pincel, que já tá sujo de preto, assim fazendo uma sombreadinha aqui assim, ó. De propósito, ó. Pra não ver uma separação muito grande entre o preto e o azul. Assim, ó. Como se eu estivesse sombreando o azul com o preto. Não passando muito, gente, tá? Só pra dar um contorninho, ó. Observe que eu apenas dou uma sombreadinha em cima do azul com o preto, ó. Não vou passar demais. Olha só, não ficou aquele contorno fixo, sabe? Forte. Mesma coisa lá de cá. Tá? Vou passar aqui embaixo, bem. Um pouquinho mais de preto aqui assim, ó. Formando partezinha aqui assim, né? Fazendo um bom contorninho aqui assim sempre. E agora a mesma coisa que eu fiz com esse aqui, ó. Pouquinho por cima do azul, dando um sombreadinho, tá? De leve, para não manchar muito o azul com o preto, mas apenas ficar meio sujinho. Daí ele não fica aquela cor tão marcada com o preto. Assim mesmo que eu quero. Tá? Assim. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu pincel filete, que eu tenho aqui, tá? Vou diluir um pouquinho o preto, tá? Com uma gotinha d'água, vou ter aqui na lajota. Tô diluindo aqui o preto. Eu quero fazer o contorno dele, e aí tem que ser um pouquinho mais líquida, aqui na pontinha, ó. Tô diluindo um pouquinho, tá? Ser um pouquinho mais líquida, pra não, assim, ó. Assim, ó. Eu consigo fazer aqui assim, ó. Só tô colocando aqui, ao redor aqui, ó. Com muito cuidado, né, gente? A ideia não é colocar demais. E quando a gente faz isso, deixa eu botar pra cá essa cajetinha. A mão às vezes tem que apoiar o pulso para poder sair mais retinho. A gente às vezes tem que diluir um pouquinho na água a tinta para ela ficar um deslizar melhor nessa tinta. Então, com o pincel aqui, filete, tá? Eu tô fazendo isso.
E eu vou em todo o olho. Foi todo o seu redor. Tá? Vou também aqui nesse branquinho aqui, ó. Mão levíssima, gente. Aqui tem esse mal e mal encostando no tecido. Mal e mal. Só para dar uma leveza, sabe? É um contorno muito fininho. E aqui eu vou fazer então aquilo que é os cílios dele. Tá? Bem de levezinho. Certo? Vá para o outro lado agora. Isso são os detalhes da pintura. Tá? Às vezes pintar o fundo é muito fácil, muito rápido, mas esses detalhes aqui, às vezes, pegam um pouco mais de tempo, porque a gente tem que caprichar devagar. Colocou uma pinceladinha meio errada, já fica grossa, já não fica mais legal. Observe que eu tô colocando super pouquinho, tá? Então aqui, os cílios aqui também, da mesma forma. Colocando aqui assim. Certo? Depois eu posso reforçar. Vou fazer a sobrancelha dele já aqui, ó. Já vou aqui. Porque eu já estou com o diluente, né? Com a tinta líquida. E ela fica melhor. Olha que bonitinho que ficou esse nosso coelhinho. Nossa, tá ficando show. Aí eu tenho o narizinho dele. Eu vou fazer então com o camurça. Que é aqui assim, ó. O narizinho dele. Tô com o pincel filete também. Porque é tão pequenininho. Não dá pra gente exagerar no pincel, tá? E vou aproveitar e fazer a boca dele também. Que assim, ó. Vou fazer aqui. Ela é um pouquinho mais elado. Certo. Desse jeito aqui. Aqui. Aqui assim. Assim. Da boquinha dele. Eu vou fazer essa boca dele fechadinha até aqui assim. E vou deixar aqui embaixo, eu vou fazer uma cor meio rosadinha. Aqui assim. Mas primeiro eu vou fechar bem aqui esse pretinho aqui. A cor mais escura, né? Assim. Vou fazer uma voltinha aqui, que é muito importante isso também no coelhinho. Dá um aspecto, ele tá sorrindo. Assim. Depois eu vou fazer então a camurça. Eu tô pintando camurça com branco para dar um tom um pouquinho mais rosadinho. Já tô aqui com a camurça. Aqui. Eu coloco aqui assim. Põe bem essa partezinha aqui. E vou colocar um pouquinho do branco para dar uma luzinha aqui. Tira o excesso do pincel, né, gente? Assim. Deu uma luz dele.
Muito bem. Então tem mais alguns detalhes, bastante pra gente terminar ainda nesse nosso coelhinho aqui. Vou pegar o meu pincel, o pincel que eu tenho, o número 2 da Conda, essa pequenininha, e vou fazer aqui uns cabelinhos dele. Aí para fazer esse cabelinho, eu vou pegar o cinza novamente, tá? E um pouquinho de preto, tô misturando para fazer essa mistura. Vai ficar um pouquinho mais forte só essa cor aqui que eu tenho aqui, que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui assim. Assim, não é demais. Observe que eu peguei uma alemão, um pouquinho só que eu fortaleci a cor esta, tá? Que é o cinza com o preto. Aquela mistura que eu tinha feito de cinza. E vou fazer isso aqui. Tá? Nesses aqui. Vou fazer mais um. Aqui assim. Aí. Tá? E esse aqui também eu vou fortalecer dessa forma. Que é o rabinho dele, tem umas... Vou fortalecer dessa forma, assim, ó. Tô fazendo. Assim. Dá um tom um pouquinho mais escuro, né, gente? Que é o meu objetivo. Vou aqui assim também. A câmera ficou desfocada aqui, ó. Eu fiz aqui agora no rabinho dele, tá? E vou misturar. Vou ter essa cor que eu botei aqui, eu coloquei aqui também. Só vou misturar, não tenho tinta no pincel. Só tô dando uma misturadinha. Vamos um torninho aqui. Assim. E aqui assim, também com essa cor que tá. Gente, eu coloquei um pouquinho do preto, só pra vocês saberem, né? A mistura que eu fiz, o cinza e o preto, pra fazer aqui assim, eu tô aproveitando, tô dando uma reforçada na sombra, então, desse nosso coelhinho aqui. Né? Fiz assim. Pouquinha coisa só para realmente dar um realcezinho. Assim, vou aproveitar que eu tô com tinta aqui na lajota. Esses olharem aqui, ó, pode observar. Eu tô misturando esse cinza que eu fiz com o cinza e o cinza lunar, tá? Peguei um pouquinho do preto que eu diluía para fazer os cílios e o contorno, misturei aqui, olha, deu um pouquinho, ficou um cinza chumbo, tá? Na verdade, esse aqui é a cor cinza chumbo. Então, eu tô reforçando aqui assim, ó, o meu coelhinho, fazendo um pouquinho mais de sombra nessas partezinhas aqui, ó. Certo? Eu não vou deixar assim, eu sempre vou misturar um pouquinho para baixo. Assim. Vê que a tinta fica em degradê, gente, tá? Isso que é o mais importante, olha só. Ela não fica tão marcada, ela fica em degradê. E vou aproveitar e fazer também aqui, ó, os dedinhos deles. Tô usando sempre o mesmo pincel. O número 4. Na verdade, esse aqui não tem, ó, não tem número esse pincel aqui. Mas é o 2 ou é o 4, tá, gente? Então, aqui assim, ó, fazendo aqui, forçando essa nossa base aqui. Vou pegar um pouquinho de diluente para ajudar aqui assim, esparrar melhor a tinta aqui, ó. Eu tô com uma cor mais forte, olha só, já dá um realce.
E aqui assim, ó. Porque eu tô com a cor escura aqui, né? O cinza chumbo que eu fiz. Observe. Ele dá outro realce, gente. Misturando um pouquinho do cinza, ele forma o cinza chumbo. Também não tem essa cor do cinza chumbo. Se tivesse, não precisaria fazer isso. Mas as cores, gente, é isso aí. A gente vai misturando elas. O próprio nome do canal já fala, misturando as tintas. E eu gosto muito de inovar também. Gosto mesmo. Fiz uma marquinha aqui assim. E aqui agora, onde eu fiz aqui nessas mãozinhas aqui também fiz a mesma esquema da outra. Um pouquinho mais do cinza chumbo. Que é a cor que acabou ficando. Cinza chumbo é assim. Então nós vamos pintar o ovinho. Vou deixar assim, depois que eu fazer uma luz um pouco mais de branco, né? Então, assim. E vou fazer um pouquinho mais aqui assim também. Reforçando o contorno Desse bracinho aqui dele. essa partezinha aqui. Depois eu vou jogar um pouquinho mais de sombra aqui assim, né? Porque eu acho que é importante a gente ter uma sombra mais fortezinha. Só tô reforçando, gente, onde eu já tinha colocado antes, tá? Dando essa cor que eu fiz aqui, que é o cinza chumbo. Acho que ficou bem legal. Deu um bom realce nesse nosso coelhinho aqui. Nossa, tá muito bonitinho esse nosso coelhinho, gente. Muito bonitinho mesmo. Tá? Vou pincel filete. Eu vou fazer agora, eu vou misturar um pouquinho do preto aqui, ó, vou aqui nesse cantinho, tá? Um pouquinho do preto e do cinza e vou fazer um contorno ao redor dele. Por que eu vou botar aqui, não vou pegar direto da tinta? Porque eu quero umedecer um pouquinho, quero diluir um pouquinho essa tinta aqui. Não posso fazer assim grossa, porque ela não vai diluir. Não quero pegar o cinza, o preto puro, mas com essa cor aqui vai ficar legal. Misturando o cinza com... Observe, não. Ficou bem líquida. Não, bem líquida não. Ficou líquida, né? Não ficou diluída essa nossa tinta. E agora eu vou pegar com o filete. Vocês observem. Aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, esse filete mesmo aqui, ó. E vou passar aqui assim, ó. Passando ao redor, tá? Aqui também tinha uns cabelinhos, né? Uns pelinhos do coelhinho. Assim. Então, eu já tô fortalecendo com essa cor mais escurinha aqui, formando essas partezinhas aqui que ficavam. Todo ao redor dele eu quero passar isso aqui. Assim. Vai dando, aqui, ó, vai dando um realce, né, gente? Quando a gente faz isso.
O coelhinho vai ficando em destaque. Se observa, eu estou só passando, fazendo contorninho bem de leve nesse nosso coelhinho. A mãozinha eu vou deixar depois que eu botar o ovo. Vamos aqui pra cima agora. Aqui no nosso... Aqui no nosso... na orelha, aqui, ó. A orelhinha, isso é muito importante também. Fazer um bom contorno como a gente fez ali embaixo. Nossa, esse coelhinho tá ganhando um realce, gente. Aqui, olhando aqui pessoalmente, nossa... Olha esse detalhe da orelha, como ficou bonito. Por que a tinta tem que ser diluída? Para ela poder deslizar bem. Tá? Senão ela não desliza bem. Vou fazer um outro como eu fiz ali. Reforçar esse aqui. Fiozinho, fiozinho. 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 Sentar um fiozinho também. A gente pode criar, né, gente? Aqui assim. Muito bem. Tá muito bonitinho esse nosso coelhinho. Ah, ficou bem legal, gente. Bem legal mesmo. Então, eu vou pegar agora um pouquinho o nosso escondete. Vou pinturar. E como já tá mais sequinho, né? Eu vou fazer um pouco de luz agora nele. Tá? Pra a gente poder... Aqui assim, ó, a barriguinha dele. Eu disse que o branco é muito sugado, né? Pro tecido. Então, aqui assim. Que eu já vou acabando menos, né? Assim. Tá? Aqui na bochechinha dele. Também. Cuidar para não encostar, onde eu já passei agora o risco contorno. Aqui assim, um pouquinho na testa, aqui assim. Aqui assim. Isso acho que é muito importante também. Aqui. Aqui nessa parte aqui. Assim. E nessa parte aqui. Que é onde que eu acho que a luz incide mais. Assim.
Vou colocar um pouquinho mais aqui nessa mãozinha dele. Aqui assim também. O branco é bem danadinho, gente. A tinta suga muito o branquinho. Assim. Sabe assim? E aqui assim, a coxinha dele. Aqui assim. Pronto. Depois que tiver tudo seco, se precisar dar mais um contorninho, mais uma luz, mais um detalhe, eu vou fazer, tá, pessoal? Então, vamos nos preparar agora para pintar o ovinho. Então, vamos fazer o nosso ovo que está aqui, tá? Vou pegar aqui o meu pincel, o Pituá, porque é uma cor que... É um pincel que é o desenho é grande, aqui você pode observar, ele é grande, e o Pituá é excelente para isso. Que cores que eu estou usando então aqui? O camurça, tá? O castanho claro e o rústico. Então, olha só, camurça, castanho claro e o rústico. E depois eu vou fazer os detalhes com essa tinta aqui, ó, tridimensional, glitter, relevo 3D na cor dourada. Tá, gente? Então, eu vou fazer com essa, aqui diz amarelo, mas é a corzinha dourada, tá? Vou fazer os detalhes desse ovo aqui. Vou fazer desta cor porque, não que eu queira fazer a cor do chocolate mesmo por dentro, mas eu acho que é uma cor que vai combinar com todo o desenho, tá? Se eu achar necessidade depois de botar uma outra cor, para enfeitar um pouquinho mais, eu vou colocar. Vou iniciar com a cor camurça, que é a cor mais clarinha que eu tenho, tá? E já coloquei o diluente aqui na tarjetinha, já tá junto, assim. Vou fazer aqui a cor mais clara. Então, já vou colocando aqui assim. Que é a maior área minha. Depois eu gosto de ir colocando as outras cores, sempre iniciar pela mais clara, porque o forte, ele apaga, né, o clarinho, se eu quiser. Agora, o claro nunca vai apagar o forte. Pode clarear um pouco, mas a cor vai ficar sempre igual. Aqui, por enquanto, não vou passar nada, tá? Porque é a mãozinha dele. Deixa aqui assim. Vou vir com a cor, então, com o castanho claro. Já colocando aqui assim. Ah, não posso esquecer que assim eu tenho 3 dedinhos dele, hein? Aqui, ó. Não olhei para esse lado que pecado do coelhinho. Depois eu faço. Fiz primeiro o ovinho, depois eu faço. Olha só. Então, tô agora com a cor castanho claro. Não tô muito na beiradinha para não sair fora do risco. Aquilo que eu sempre falo. Tá? Vou vir pro lado de cá, já passando aqui assim. Misturando. Fazendo esse contorno aqui assim. Assim. Na parte de cá também. Não usei muitas cores, para não ter um guia de cores muito grande, tá? Então, não usei muitas cores, certo, gente? Vou pegar um pouquinho do meu rústico, que tá aqui já, botei na tarjetinha, tá? E vou fazer umas pequenas manchas, um pouquinho mais forte que assim, em alguns pontos, então, desse nosso ovinho aqui da Páscoa. A ideia não é fazer a cor do chocolate mesmo, tá, gente? É só pra não poder... Depois o crochê, acho que eu vou fazer no tom azulzinho, porque ele tá com essa cor aqui assim, vai ficar bem legal. O salmão. Então, aqui, acabei com o pituá. Vou pegar o meu pincelzinho lixado, como eu falei antes, né, gente? Pincel lixado é tudo de bom. Eu tenho esse aqui que é o número 10, lixadinho, é velhinho e é uma delícia esse pincel aqui de pintar, nossa. Tá? Então, fazendo aqui o contorninho dele. Já misturei um pouco do rústico, tá?
com o camurça, eu fazendo então esse contorno aqui. Depois vem o enfeite, tá, gente? Por enquanto, só estou fazendo o preenchimento desse ovinho aqui. Como eu falei antes, a ideia não é fazer a cor do chocolate. Se ficar, se der essa sensação, tudo bem, mas não é a ideia. Aqui eu quero caprichar bem esse contorno aqui, ó. Ele vai por cima, então, né, desse coelhinho aqui. Assim. Aqui é a mãozinha dele também. Passando aqui assim. Eu sempre falo para as minhas alunas, ó, faça um bom contorno. Tinta pode fora do pincel, né? Para poder fazer esse contorno legal. Senão não fica legal, gente. Acabamento num desenho, numa pintura, para mim é essencial. Já estou fazendo os contorninhos com o rústico aqui, nem vou precisar passar um contorno ao redor desse aqui, como eu fiz com o coelhinho, tá? Porque eu já estou fazendo bem caprichadinho, bem forte, então já... Tem 3 dedinhos do coelhinho. Os dedinhos dele aqui. Agora vou esse contorninho aqui da mãozinha. Passar o rústico, porque a mãozinha dele tá por cima, né? Então tem que fazer um pouquinho mais de sombra do lado de cá. Assim. Depois eu reforço, então, a mãozinha dele, se precisar. Não tem problema. Colocando o ovo mais escurinho, porque a mãozinha dele tá por cima. Ok. Então tá feito o nosso ovo. Agora vou botar um pouquinho do branco para fazer os, um pouco nesse nosso ovo aqui, sem tirar a cor essencial do ovo, tá? Então, eu só botar um pouquinho de luz aqui assim, botar aqui nesse canto aqui. E depois vai ver, vou deixar secar um pouquinho, aqui assim. E vou para fazer os enfeites desse ovo. Assim. Tá? Então, feito.
Vou fazer agora a mãozinha dele. Agora eu vou fazer essas mãozinhas aqui, ó. Já fiz a misturinha da minha tinta aqui, porque ela era um pouco mais clara, né? São 3 dedinhos que eu tenho aqui. 3 dedinhos. Assim, reforçando esses 3 dedinhos aqui. Assim. 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 Entendeu? Agora vou pegar o pincel filete. Assim. Com a mistura, então, do cinza. Deixa eu ver. Do cinza com um pouquinho do preto, vou fazer a mesma misturinha que eu tinha feito antes, porque eu preciso, né, mais ou menos a mesma cor para finalizar esses dedinhos aqui. Eu tenho um pouquinho do diluente já direto na tinta, tá? E ela já fica mais maleável, né? Aqui, ó, os dedinhos. Para fazer esses. Vou pegar um pouquinho do preto diluído para contornar, então, ao redor desses dedinhos que ficou aqui. Até foi bom ter deixado, porque como ele tá por cima do ovo, né, fica bem melhor. Assim. Assim. Vou usar um pouquinho do branco, só para dar uma luzinha aqui assim. Bem leve, tá? Bem leve. Vou aproveitar e contornar novamente isso aqui que ficou agora ficou por cima do ovo, só dando um retoque aqui assim, ó, fica bem feitinho. Ok, vamos fazer a partezinha aqui assim também. Então, nosso ovinho tá pronto, só depois eu vou fazer o enfeite nele, então, tá? O enfeite eu vou usar, como já falei, essa tinta aqui glitter, tridimensional, e se eu resolver fazer um detalhezinho aqui, depois vocês vão ver, certo, gente? Eu quero fazer aqui nesse... Eu me lembrei de fazer aqui nesse olhinho dele, eu vou fazer um retoque, fazer um olhar aqui assim, ó, fazer um pontinho de luz, tá? Aqui assim, ó, e um aqui assim, ó, tá? 2 pontinhos de luz, da mesma forma do lado de cá, um pontinho de luz aqui e um pontinho de luz aqui assim. Vocês vão observar que o coelhinho dá uma visão nesse olhar. Olha só que coisa mais linda que ficou. Tá? Ficou muito bonitinho.